Bem-vindo, Jesus. Estar sempre munidos de fé, força e esperança para seguirmos nessa caminhada difícil, momento de transição, para que por pessoas que não conhecem a doutrina espírita e que acabaram, abre aspas, perdendo algum familiar. E essas pessoas nos procuram muitas vezes com muita dor pela partida desse parente. E geralmente, quando chegam a nós, movidas pela dor, elas geralmente querem saber para onde foi o familiar que faleceu, que desencarnou. Elas querem saber como esse familiar está, para onde ele foi e como ele está. E outras perguntas mais. Então, o nosso estudo de hoje eu fiz pensando nessas pessoas que já perderam familiares e aqueles que ainda não perderam, mas certamente vão perder. Esse perder aqui é muito relativo, né? Porque se a morte não existe, a gente não perde ninguém. Apenas a gente se afasta das criaturas durante um tempo, né? Porque com certeza o reencontro é certo. Então eu escolhi para o estudo dessa noite esta obra chamada O Céu e o Inferno. Esta obra, meus irmãos, O Céu e o Inferno, não vai ficar aqui. A gente tem... Tu consegue colocar ali? Obrigado. O Céu e o Inferno, segundo o Espiritismo, é a quarta obra da codificação espírita que tem como base, como alicerce da doutrina, 5 obras. O Céu e o Inferno é uma delas, é a quarta obra. Ela foi lançada pelo senhor Allan Kardec em Paris, na França, em agosto do ano de 1865. Nós estamos, portanto, celebrando agora, nesse mês de agosto, os 161 anos do lançamento desta obra. Algumas pessoas dizem que ela teria sido lançada dia 1º de agosto do ano de 1865. Mas a nossa irmã, Sandra Della Polla, num curso que ela ministrou em janeiro e fevereiro desse ano, em Porto Alegre, pela SEAG, promovido pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, ela nos disse que a data certa do lançamento não existe registrada em nenhum documento, nem na França, nem em qualquer outro lugar do mundo. Então a certeza que a gente tem foi agosto de 1865. A data não está registrada em nenhum lugar. Segundo o nosso irmão Carlos Sete Bastos, do portal Luz Espírita, a segunda e a terceira edição desta obra, que foi publicada em 1868 e 1869, provavelmente idênticas à primeira, nunca foram encontradas em nenhuma biblioteca no mundo. Então, a segunda e a terceira não ficou exemplar nenhum guardado em lugar nenhum. A quarta edição, que é o que a gente usa, a quarta edição, que foi publicada em julho de 1869, ela foi revisada, refundida, corrigida e aumentada. Essa quarta edição é o texto definitivo e é o que nós usamos no nosso país. 10 anos depois do lançamento do Céu e Inferno em Paris, pelo senhor Allan Kardec, este livro teve edição em português, publicada no Brasil. 10 anos depois. Daí se torna interessante a gente realçar a ação integrada
para que isso acontecesse, de 3 pioneiros do movimento espírita brasileiro que eram vinculados ao grupo Confúcio do Rio de Janeiro. Em abril do ano de 1875, a Revista Espírita publica então uma carta do senhor Antônio da Silva Neto, citado como M.A. Silva Neto, que na época era o presidente da Sociedade de Estudos Espíritas do Grupo Confúcio, enviando o primeiro caderno da Revista Espírita lançada por aquela sociedade do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, o doutor Joaquim Carlos Travassos mantém naquele período correspondência com o Pierre Gaetan Leymarie, na época dirigente da Sociedade Anônima para a continuação das obras espíritas do senhor Allan Kardec. E, ao mesmo tempo, ele é o redator da Revista Espírita. Em correspondência que o doutor Travassos faz com Leymarie em agosto de 1875, o doutor Travassos informa o interesse nas traduções das obras de Kardec aqui no Brasil. E diz textualmente assim: um dos propagadores do Espiritismo neste canto do mundo chamado Brasil empreendia a tradução para a língua nacional das obras do mestre. Então, o doutor Joaquim Carlos Travassos teria sido o primeiro tradutor das obras do senhor Allan Kardec aqui no Brasil, consequentemente, da obra que nós estamos referenciando. Assim, meus irmãos, em 1875, foi publicado, então, no nosso país, O Céu e o Inferno. Olha só, presta atenção, 1875. E tem muito espírita que até hoje não leu a obra. 1875. Foi publicado aqui pela editora B.L. Garnier, traduzido então daquela 4ª edição francesa. E nesta primeira tradução feita para o nosso idioma, não trazia o nome do Dr. Joaquim Carlos Travassos. Não trazia o nome dele, tá? E aí, o Dr. Joaquim, que fez essa tradução, ele usava como pseudônimo os nomes de Fortúnio e de Confúcio. E ele integrava, como eu falei antes, a primeira diretoria do pioneiro grupo espírita Confúcio na cidade do Rio de Janeiro. Em nosso país, com exceção da tradução pioneira do Dr. Travassos e a realizada pela Federação Espírita Brasileira em 1904 por Manuel Quintão, a maioria das edições contém o prefácio feito pelo senhor Allan Kardec. Mas nem toda a obra, O Céu e o Inferno, tem o texto, o prefácio, escrito pelo senhor Allan Kardec. Inclusive, a mais recente tradução feita no Brasil, pelo nosso irmão, o Evandro Noleto Bezerra, também traz esse prefácio. E eu chamo bastante atenção disso porque muitas vezes a gente, ao ler a obra, a gente vai pulando coisas que são fundamentais, que são importantíssimas e que nos ajudam a compreender a essência da obra. Nesse prefácio da obra, Allan Kardec diz que o título da obra, O Céu e o Inferno, indicam claramente qual é o objetivo desse livro. Nela, diz o codificador, reunimos todos os elementos destinados a esclarecer o homem quanto ao seu destino. Então, quando eu morrer, como é que vai ser minha passagem? Está aí.
né? Quando eu morrer, para onde é que eu vou? Tá aí. Então, muitas perguntas que a gente se faz, né, estão escritas aí. Por isso que o meu objetivo hoje é motivar todos vocês a comprar e estudar a obra, porque realmente ela é muito importante. Como em nossas publicações anteriores sobre a doutrina espírita, diz o senhor Allan Kardec, nada colocamos nesse livro que seja de concepção pessoal. As obras espíritas, assim como as palestras espíritas, jamais podem conter a opinião do trabalhador espírita. Jamais. Quem faz isso está se desvirtuando totalmente daquilo que a gente aprende estudando a doutrina espírita. Tudo foi deduzido da observação e da concordância dos fatos. O senhor Allan Kardec, além de ter sido um magistral pedagogo, ele foi um grande cientista. Então, por isso a importância da observação e da concordância dos fatos. Meus irmãos, vamos agora falar um pouquinho do conteúdo dessa obra. A segunda página de O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, informa que esta obra contém o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corpórea à vida espiritual. Como é que... Porque todos nós já morremos e renascemos, todos nós já morremos e reencarnamos infinitas vezes. Por isso que ter medo da morte não parece muito razoável. Porque se nós já nascemos e morremos tantas vezes, nós já sabemos o que é essa experiência, porque já passamos por ela. Então, essa obra, para apacentar os nossos corações, ela traz para nós a passagem, então, da vida corpórea, onde nós estamos, para a vida espiritual. As penalidades e recompensas, né? O que vai ser minha vida depois? Olha o que tu estás fazendo hoje. Simples assim. Né? Não tem segredo. Por isso que a doutrina espírita é tão fantástica. Porque não tem o mágico, não tem o miraculoso, não tem o fantasioso. É tudo tão simples. É tudo tão claro, é tudo tão simples, né? Que às vezes até chega a ser irritante. Então, também a obra contém, né, partes dela que tratam dos anjos e dos demônios. Quem são os anjos e demônios, a não ser nós mesmos? Quando a gente faz o bem, somos anjos. Quando desviamos do caminho reto ensinado por Jesus, daí a gente pode ser chamado por qualquer outro nome, né? Penas eternas, que na verdade não existe. Porque o fulano matou 10, vai queimar no fogo do inferno para sempre. Mentira. Não é isso que a doutrina espírita ensina. Porque aquele que matou 10 só mostra o tamanho da gravidade da doença que o atingiu. Uma pessoa equilibrada e saudável, espiritualizada, não mata nenhuma formiga. Imagina outra pessoa, né? Mas matou, se arrependeu? Se arrependeu. Não é de boca para fora. É se arrepender mesmo, lá do fundo da alma. Bom, se arrependeu, e aí? Bom, e aí, meu irmão? Tu vai ter que expiar. O que significa expiação? Tu vai ter que vivenciar exatamente a mesma dor, o mesmo sofrimento que tu provocou no outro. Isso é expiar. E aí, opção 1, expiarmos pela dor. Opção 2, expiarmos pelo amor. Dor ou amor? A escolha é nossa. Bom, já me arrependi, já expiei, já vivenciei a dor e o sofrimento que eu provoquei no outro, e agora? Agora eu vou ter que ressarcir a criatura que eu prejudiquei. Vou ter que reparar. Vou ter que reparar. Porque Deus é infinitamente misericordioso, infinitamente bom, mas Ele não passa a mão na cabeça de ninguém.
Eu fiz, a conta vem. Seguido de numerosos exemplos da situação real da alma antes e depois da morte. O nosso irmão Idalício Mendes, no texto, quando o céu e o inferno completou 100 anos, ele escreveu um texto, O Centenário do Céu e o Inferno, que foi publicado na época pela revista Reformador, no ano de abril de 1965. Fazia 100 anos a obra. Então, nesse texto, o Idalício diz assim: o céu e o inferno demonstra, com exemplos abundantes e eloquentes, a justiça divina segundo o Espiritismo. Revela a situação dos espíritos no mundo espiritual e na Terra. Porque uma coisa é a continuação da outra. Às vezes as pessoas perguntam: será que meu pai está bem? Daí a gente pergunta: como é que era o teu pai? Era uma pessoa boníssima. Daí a gente pergunta: e para onde tu acha que vai as pessoas boníssimas? Às vezes, meu primo fulano e tal faleceu. Onde é que ele está? E a gente pergunta: como é que era o teu primo aqui? Era uma peste? Só fazia coisa errada, etc, etc, etc. Daí a gente pergunta: onde é que tu acha que uma pessoa que fez tanto mal está nesse momento? Eu sei que é duro. Eu sei que é terrível escutar isso. Mas é isso que acontece. É isso que acontece. Por isso a importância de estudar. Para depois não chegar lá e dizer que não sabia. O céu e o inferno, continua Idalício, revela a situação dos espíritos no mundo espiritual e na Terra e as razões que determinam esta situação. Eu posso enganar todo mundo? Posso. Eu posso mentir para todo mundo? Posso. Eu posso ludibriar todo mundo? Posso. Mas eu posso fazer isso comigo mesmo? Não. Por isso que não é Deus que nos coloca no lugar A, B ou C. Quem vai nos colocar no lugar A, B ou C é o Tribunal da Justiça Divina. E aonde estão as leis desse Tribunal da Justiça Divina? Dentro do coração de cada um de nós. Por isso que quando a gente faz alguma coisa errada, quando a gente pisa na bola, ninguém precisa dizer que nós erramos. Nós somos os primeiros a saber disso. Por isso que a gente pode enganar todo mundo. A gente só não consegue enganar nós mesmos e Deus. Esse livro, diz Idalício, é bem o estudo do karma. A lei de causa e efeito que eu estou tentando explicar de uma forma mais simples. Confirmada por Jesus através da frase lapidar: a cada um segundo suas obras. No mesmo texto, o Idalício diz que o livro O Céu e o Inferno trata-se de um trabalho importante, no qual o Sr. Allan Kardec realiza o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penas e recompensas futuras, sobre anjos e demônios, etc. Segundo numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Diz ele: ninguém estará perfeitamente senhor do Espiritismo sem conhecer esse livro magnífico, que ocupa o 4º lugar do Pentateuco Espírita. E continua: essa obra, ela deve ser lida, ela deve ser estudada. Sobretudo, além de ler e estudar, nós precisamos meditar essa obra. Porque ela mostra como a contraditória justiça dos homens se distancia muito, muito da justiça de Deus, que é absolutamente equidistante de todos os interesses, pois se assenta principalmente no dever e no haver de cada criatura.
A rigor, meus irmãos, diz Idalício, não é Deus que nos julga ou nos pune. Por isso que a gente não precisa ter medo de Deus, tem que ter respeito e amor. Mas não é Deus que nos julga e nos pune. Não é Deus que nos exalta, que nos premia, nada disso. Somos nós mesmos que buscamos o castigo ou a felicidade, conforme o nosso merecimento, de acordo com o passado que construímos. Como vai ser o nosso amanhã? É o nosso hoje e o nosso ontem. O que nós somos hoje? O pessoal brinca, né? Hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos. Imagine a Janete hoje, com 300 mil defeitos e dificuldades, ser a melhor versão dela mesma. Imagina a peste que eu não devo ter sido antes. Mas é assim. A cada vez que a gente volta para o mundo físico, para o mundo da carne, a gente vai melhorando, segundo Chico. Se a gente conseguir melhorar o tamanho de um grão de areia, já fizemos a nossa parte nessa encarnação. Um grão de areia. Deixei de ser tão teimosa e fui mais tranquila com as pessoas. Fui menos impaciente e fui mais caridosa, sei lá. Olha, um grãozinho de areia que a gente consiga plantar de virtude, diminuindo os nossos vícios, as nossas imperfeições, maravilha, já estamos no caminho. Já estamos no caminho. Na verdade, diz ele, cabe-nos construir o nosso céu e o nosso inferno. E antes de nos encontrar, antes da gente encontrar o céu e o inferno aqui fora, nós vamos ter o céu e o inferno onde? Onde? Nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e naquilo que a gente faz, nas nossas ações, no nosso comportamento. Então, se a gente quer saber o que é o céu e o inferno, não precisa desencarnar para saber. É só a gente olhar para a gente mesmo. Quando a gente está tomado pela cólera, ou quando a gente está tomado pelo ódio, ou quando a gente fica falando mal das criaturas, né? Enfim, um monte de barbaridade que a gente faz. Ali já não é o céu e o inferno? É, né? É. Tudo dependendo do modo pelo qual encaramos a vida e tratamos os nossos semelhantes. Então, eu vou repetir, o modo como encaramos a vida. Ali vai estabelecer o nosso céu e o nosso inferno. Como é que a gente caminha? Como é que a gente encara a vida? Tem gente que acorda todo dia comendo 10 limão para começar. E passa o dia atormentando a si mesmo e aos outros. Ora, e a criatura quer morrer, quer ir para o céu? Sabendo que nós estamos aqui no mundo encarnado e passar por essa porta é o mundo dos desencarnados, é o mundo espiritual. O que eu sou aqui, eu vou ser do outro lado dessa porta. A doutrina espírita ela é maravilhosa, porque ela fala a verdade. Ela fala a verdade. Ó, se tu é uma peste, melhora, porque tu vai ser uma peste do outro lado. Procura ser bom, paciente, justo, ético, correto, trabalhador, honrado. Para no outro lado, tu, graças a Deus que eu fui uma pessoa boa. Mas a escolha é de cada um. Então eu anotei aqui a lápis. Nós fazemos escolhas diárias do ser humano que a gente quer ser. Quando a gente acorda de manhã todo dia, a gente diz, eu vou me tornar hoje a melhor pessoa do mundo e hoje vai ser o dia mais feliz da minha vida. E vamos trabalhar para isso. Mas tem gente que acorda, eu odeio o mundo. O mundo é cinza para mim. O mundo não tem sentido. Que é isso, meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus? Tu sabe quantos séculos tu ficou na fila? Como dizia o Chico, implorando uma oportunidade de estar aqui? E agora quer desperdiçar com mau humor? Com maledicência? Achando que a vida não tem sentido, não sei o quê?
Criaturas! Nós ficamos... O Chico dizia isso. E todo mundo sabe que eu sou fã número 1 do Chico Xavier. Todo mundo sabe, amo o Chico. Toda vez que eu vou na casa dele, eu choro lá de saudade dele. Chico dizia isso para nós. Cada um de nós ficou séculos na fila, pedindo não, implorando, ele ainda corrigia, pedindo não, implorando uma chance de estar aqui. Depois vem para cá e só fica reclamando porque eu tenho um monte de boleto para pagar, porque eu tenho um monte de prestação, porque eu não dou conta das minhas contas. Criatura, tu já viu o Chico Xavier empilhar boleto na casa dele? Tu já viu Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Divaldo, empilhar boleto em casa? Então, perder tempo com coisas materiais. As coisas materiais vão ficar tudo aqui. O que a gente vai levar? A bondade, o amor, a piedade, a caridade, a fraternidade, o amor pelos outros, a amizade sem nenhum outro interesse, a não ser a amizade pura. A gente só leva as virtudes. As coisas que a gente se mata aqui, tudo brigando, vai ficar tudo aqui. A gente não leva nada. Bom, eu tenho, acho, uns minutinhos. Eu queria falar agora um pouco também sobre a estrutura pedagógica da obra. Tudo isso é para motivar vocês, tá? Então, o livro O Céu e o Inferno, ele é organizado em 2 partes e tem 19 capítulos, somando tudo. Tem um livrinho que dá para a gente ler 300 vezes. E pior, cada vez que eu leio, eu digo, meu Deus, eu não tinha visto isso aqui antes. Eu não tinha visto isso. Então, por isso que é importante ler e reler muitas vezes. Meus irmãos, a primeira parte da obra, tá, ela tem 11 capítulos e a gente chama essa parte doutrina. Ela contém um exame comparado das diversas crenças sobre o céu e o inferno, anjos, demônios, penas, recompensas, etc. Diz o Sr. Allan Kardec no prefácio de onde eu estou lendo isso. O dogma das penas eternas é ali tratado nessa primeira parte de maneira especial e é refutado por argumentos escolhidos das próprias leis da natureza, leis que demonstram não só que as penas eternas são mentirosas, são ilógicas, como centenas de vezes já se disse, como é impossível a materialidade delas. Então, aquele dogma de que João roubou a bicicleta e agora vai queimar o fogo dos infernos pro resto das suas vidas e existências. Mentira. Se esse absurdo tivesse um mínimo fundo de verdade, Deus não seria Deus. Porque Deus é amor. Deus é justiça. No mais infinito que a gente possa imaginar. Então a gente erra. Ele perdoa. Sabe por quê? Porque ele olha para nós como pai e mamãe que vê um bebê engatinhando e diz assim, coitada da Janete. Coitada. Ainda faz esse tipo de erro. Mas ela é um bebê espiritual. Ela é uma criança espiritual. Ela vai crescer, ela vai desenvolver, ela vai fazer a sua autorreforma. Daqui 1 trilhão de anos, ela vai ser um anjo. Deus olha para nós assim. Todos nós saímos das mãos dele, simples e ignorantes. E um dia, todos nós seremos anjos. É um caminhar para a perfeição, para a bondade, para a justiça. Então, essa história que vai queimar no fogo do inferno é mentira. Não existe. É impossível. Porque Deus não seria Deus. A segunda parte de O Céu e o Inferno tem 8 capítulos. E aqui, meus irmãos, eu chamo a atenção de vocês, porque essa segunda parte, onde tem esses 8 capítulos, tem numerosos exemplos que sustentam a teoria. Ou seja, que serviram para o estabelecimento dessa teoria. Na segunda parte da obra, o que a gente vai encontrar? Nós vamos encontrar
66 espíritos que deram comunicação. 66 espíritos comunicantes. Esses 66 espíritos comunicantes deram 102 comunicações. Para nós, 102 comunicações, 102 recados, 102 advertências e 28 mensagens de guias espirituais. Entre esses 66 espíritos comunicantes que deram as 102 comunicações que estão nesta obra, nós vamos encontrar, preste atenção agora, nós vamos encontrar espíritos felizes que dizem como é que foi a passagem dele da vida para após o túmulo e vão contar para nós como é que é a vida deles no além-túmulo, ou seja, no mundo espiritual. Espíritos felizes. Os espíritos felizes foram aquelas pessoas que não perderam a oportunidade de ser boas, de serem caridosas aqui no nosso orbe. Vamos encontrar também espíritos em condições medianas. Pessoas boas, de vez em quando, escorregavam, faziam algum ato impensado. Espíritos medianos. E eles vão dizer como é que foi a passagem, como é que eles estão no mundo espiritual. Vamos encontrar espíritos sofredores. Aqueles que só se preocupavam em comprar carro, apartamento, terreno, botar dinheiro no banco, e etc. Só se preocupavam em acumular coisas materiais. E daí passa por essa porta, chega no mundo espiritual, miseráveis. Espíritos sofredores. Por que não cuidar do que deviam ter cuidado? Que era a sua alma, o seu espírito. Só cuidavam das coisas materiais. Não estou dizendo aqui para abandonar as coisas materiais. Todos nós precisamos de um lugar para morar, um carrinho para andar, ou uma moto, ou uma bicicleta. Todos nós precisamos de um fogão, uma geladeira, aquelas coisas básicas. Mas hoje, na sociedade que a gente está, nós não valemos pelo que nós somos. Nós valemos pelo que nós temos. E daí essa sociedade doente, do ter e ter, está nos adoecendo cada vez mais. E muita gente ainda não se deu conta, ainda não acordou. Espíritos sofredores. Vamos encontrar na obra também depoimentos de espíritos suicidas. Os nossos irmãos que tomaram uma decisão equivocada. Por isso que temos que rezar sempre por eles também. Espíritos de criminosos que se arrependeram profundamente. Estão tendo nova oportunidade de se reparar, de se recompor, etc. E espíritos endurecidos. Quem são os espíritos endurecidos? Aqueles que acham que não precisam de nada, que não precisam de ninguém. Donos da verdade. E por aí afora. Eu estou passando aqui porque acho que meu tempo já esgotou. E eu estou indo já para os finalmente. Estou passando aqui porque eu acho que já... Tem uma fala do Charles. Vocês sabem onde é que é o purgatório? O purgatório é a terra. Ele diz isso. O purgatório é a terra. Um lugar determinado e circunscrito, onde nós purgamos as nossas imperfeições, encarnados ou desencarnados. Meus irmãos, a importância desse livro é maior do que eu possa ter colocado aqui, infinitamente maior do que eu possa ter colocado, e do que a gente possa imaginar e do que a gente possa pensar. A importância desse livro é gigante. No tocante à teologia, como a gente procurou demonstrar muito superficialmente e rapidamente, o céu e o inferno antecipou em mais de um século as transformações que ora se operam no seio das mais variadas igrejas. Se os teólogos que pretendem ser homens
mais do que os homens, como disse Descartes, e como esse grande pensador francês os classificou, pudessem ter a humildade suficiente, os homens, nós seres humanos, de consultar essa obra, nós encontraríamos nela e nas suas páginas a solução de muitos dos mais angustiantes problemas que nós temos. Meus irmãos, essa obra nos consola. Esta obra nos dá esperança, porque ela mostra que um ato nosso, deslocado, desequilibrado, infeliz, não nos colocará na fornalha divina para toda a eternidade. Se erramos, e quem não erra? E quem não erra todo dia? Eu sou a campeã. Se nós erramos, e erramos muito, com o tempo e o acordar da nossa consciência, nós vamos então ter oportunidades, porque o nosso Pai que é Deus, nos dá muitas oportunidades de a gente se arrepender, de a gente expiar e da gente reparar a falta que a gente cometeu. Então não vamos nos chicotear, porque eu errei, porque eu erro. Nada disso, nada disso. Deus é mais generoso e misericordioso conosco do que nós mesmos. Alguém deve estar se perguntando, mas criatura, por onde eu começo a estudar essa obra? Minha sugestão. Comece lendo, estudando e refletindo pela segunda parte. Depois que tu lê a segunda parte, tu vai lá para o início do livro. Começa pela segunda parte. Por quê? Porque, vou repetir, eu já disse isso antes. Porque na segunda parte do Céu e Inferno, estão as falas, estão os depoimentos das criaturas que passaram por aqui e passaram pelos mesmos dramas, problemas e dificuldades que nós nos deparamos todos os dias. Então, nesse momento que eles estão do outro lado da porta, no mundo espiritual, eles têm avivado na memória mais próximo de nós o que é a desencarnação, como é que ela acontece, depois que a gente desencarna, para onde a gente vai. Para onde a gente vai nesse hospital, a gente vai ficar segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, séculos, milênios, tudo isso eles contam. Meus irmãos, lendo a segunda parte, principalmente para aqueles que já perderam entes queridos, né? Porque aqueles que já perderam já conhecem a dor profunda. E aqueles que não perderam, um dia perderão. Então, essa segunda parte, ela nos ajuda a gente ter paz. Paz. Ela ajuda a gente a ver que nós somos filhos de Deus. Deus é imortal. Deus não morre. Se Deus é imortal e Deus não morre, e nós somos filhos dele, nós não morremos. Nós somos seres imortais. Então a obra, a segunda parte, quando a gente lê os depoimentos, só um pequeno exemplo. Uma rainha dizendo que aqui ela vivia na abundância de comida, de roupa, de tudo. Ela era servida por um monte de gente. Quando ela chegou no mundo espiritual, aquelas pessoas aqui, miseráveis, que ela achava desprezíveis, no mundo espiritual estavam numa condição infinitamente melhor do que a dela, que era uma rainha. Tinha sido uma rainha, porque no mundo espiritual nossos títulos não servem para nada, absolutamente nada. Então, o céu e o inferno, quando a gente lê, apacenta o coração, dá paz para o coração da gente, dá conforto, dá consolo. Então é uma obra que a gente acaba estudando e depois usando ela, não só para ajudar as pessoas da nossa família, quando desencarnam,
ou parentes próximos, amigos, etc. Às vezes uma pessoa estranha que a gente encontra chorando numa parada de ônibus. Às vezes uma pessoa estranha que está chorando dentro do ônibus e a gente pergunta: o que eu posso fazer para te ajudar? E a pessoa conta o que aconteceu, que perdeu o pai, uma mãe, a esposa, o marido, o filho. Então, aonde a gente está, a alegria e a dor nos acompanham. Então, vamos estudar, né? Vamos ler, vamos estudar, vamos meditar, para que a gente se prepare para consolar o coração dos nossos irmãos. Que a paz do Mestre Nazareno permaneça sempre com cada um de nós. E a gratidão eterna a essa casa, que tem uma paciência comigo gigantesca. Muito obrigada. Obrigado. Tá aí uma belíssima reflexão e um convite a todos nós que ainda talvez não tivemos oportunidade de ler, estudar. Pergunto a vocês, quem daqui já leu o livro? Ergue a mão. E quem já estudou o livro? E quem já meditou sobre o livro? Veja como vai reduzindo, né? Então, fica o convite para o estudo desta obra, que é uma obra muito importante, pois nos auxilia a nos preparar para a nossa verdadeira morada. E a nossa verdadeira morada não é o plano terreno durante o encarnado. Nossa verdadeira morada é no plano espiritual. E é para ela que nós devemos nos preparar. E a gente, como a Janete nos disse, nada disso que a gente faz aqui a gente leva. Somente as nossas virtudes. Sejamos então virtuosos, pacienciosos e busquemos primeiro o reino de Deus e sua justiça, pois o resto nos será dado. Muito obrigado, nossa irmã Janete, que possa retornar aqui outras vezes, nos auxiliando, nos ensinando e principalmente nos incentivando ao estudo e à divulgação da doutrina espírita. Muito obrigado. Vamos dar sequência então aos nossos trabalhos da noite. Esse é o momento em que todos nós trabalhamos com a energia, trabalhamos em doação, momento oportuno para praticarmos a caridade, através dos nossos pensamentos, fazendo pensamentos positivos, doando essa energia animalizada que o corpo proporciona, para que os bons espíritos que aqui estejam possam fazer bom uso dela, em benefício de todas aquelas pessoas aos nomes foram postos no salão, no início do salão, na caixa, encarnado e desencarnados. Pensamentos benfazejos, de amor, bondade, caridade, de perdão, se assim for importante, que eles possam, onde eles estiverem, receber essa energia de carinho e bondade. Mantendo também o nosso pensamento elevado a Deus, a Jesus, vamos vibrar essa energia em benefício do nosso planeta, para que ele possa progredir como humanidade, em benefício dos nossos governantes, em todas as esferas, nacional, federal, nas esferas estaduais e nas esferas municipais, para que eles possam tomar sempre a melhor decisão em benefício da coletividade. Vibremos em benefício das crianças, dos órfãos que perderam seus pais, eles possam encontrar um caminho e seguir sempre no caminho do bem. Vibremos também em benefício dos idosos que estão muitas vezes esquecidos nos lares de idosos, muitas vezes sem o convívio da família,
que esse calor, essa energia possa também alcançar a eles. Vibremos em benefício das pessoas que estão hospitalizadas nesse momento, que estão passando por dificuldades, que estão doentes do corpo, que elas possam receber essa energia benfazeja, que vai tranquilizar, amenizar as suas dores e ajudar na sua recuperação para seguir nessa caminhada evolutiva. Vibremos em nosso benefício, em benefício dos nossos familiares, do nosso lar. Pensemos nesse momento na nossa casa, adentremos ao nosso lar com a força do nosso pensamento, levando essa energia benfazeja para que possa purificar o ambiente, o nosso lar e as pessoas que lá estejam. Vibremos também em benefício dos nossos inimigos, para que conseguimos, nesta noite, refazermos com eles as pazes e encontrar o caminho do bem. Em especial, vibremos também aos suicidas que sofrem nos vales das sombras por cometerem este erro que é um ato contra as leis de Deus. Que eles possam encontrar o caminho e ter uma nova oportunidade de se reconciliar e fazer um novo fim. Através da prece de Cáritas, vamos encaminhar os nossos pedidos e as nossas vibrações. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que nossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita que os Espíritos Consoladores derramem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés, sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé, a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Mantendo o nosso pensamento elevado a Deus, a Jesus, a vibração e a energia emanada através da força do nosso pensamento, como uma luz a brilhar, rogamos aos espíritos amigos que aqui estão nos auxiliando, que possam magnetizar as águas que estão postas na entrada do salão, derramando sobre elas a energia necessária que vai tranquilizar os males do corpo e do espírito, conforme a necessidade e o merecimento de cada um. Façamos, nesse momento, as nossas rogativas íntimas, os nossos pedidos, os nossos anseios, as nossas aflições, que possam ser atendidas e amenizadas, nos dando força, coragem e fé para seguir nessa caminhada. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Em nome de Deus, em nome de Cristo, Filho de Deus, em nome de Francisco Cândido Xavier, os mentores espirituais desta casa, damos nesse momento por encerrado a primeira parte dos estudos doutrinários no Centro Espírita Chico Xavier, nesta noite de quinta-feira. Que a paz de Cristo possa permanecer em vossos corações até vossos lares. A seguir, teremos o passe. Podem ficar